Olá, pessoal. Minha entrevista de hoje será com Rondinelli Souza Silva, que está aprovada em segundo lugar no concurso Cefaz Roraima, para o cargo de técnico de tributos estaduais. Rondinelli, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade na entrevista. Você que já deu entrevista por escrito, já participou de live, agora gravando esse conteúdo aqui para o YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bem, Thaís, obrigado, né, mais uma vez pelas felicitações. Eu me chamo Rondinelli Silva, eu tenho 30 anos, sou formado em engenharia de produção, sou especialista em licitações e contratos e em direito público com ênfase em contratações públicas. Atualmente eu exerço o cargo de técnico legislativo aqui na Assembleia do Estado. Uhum. E como foi ver que foi aprovado, ainda porque não dizer no topo da lista, né, em segundo lugar, esperava essa colocação? Olha, eu não esperava, né? Hoje, na data que a gente está gravando essa entrevista, eu acabei de checar e saiu, né, o resultado final. Amanhã, que é dia 16, vai sair o edital de convocação para o curso de treinamento, mas eu não imaginava ficar no segundo lugar. Eu me imaginava assim entre os 60, né? 60 candidatos vão estar aptos a fazer o curso de formação, sendo que as vagas são 19, salvo me engano, né, com duas vagas para PCD. Vagas essas que eu concorri também, né? Eu tenho um problema físico e aí acabei fazendo tanto ampla quanto PCD, ficando primeiro no PCD e em segundo lugar na ampla. Uhum. Você comentou então que já é servidor, né? Quando que começou a sua carreira de concurseiro e foi algo constante ao longo do tempo? Bem, eu sou natural aqui de Roraima mesmo, né? Só saí do estado para viajar. Então, quando eu me formei aqui em 2014, né, eu procurei um emprego que fosse compatível, né, com a minha formação acadêmica. Só que o estado ainda é pequeno, ainda está em desenvolvimento, e os melhores cargos, por assim dizer, os melhores salários, eles estavam na iniciativa pública, né? Eu comecei trabalhando na iniciativa privada, mas aí chegou no ponto que eu vi que não teria para onde ir, para onde crescer, Uhum. e foi quando eu resolvi migrar para a iniciativa pública. Isso lá no final de 2014 foi quando eu comecei a estudar para o concurso do INSS de 2015, se eu não me engano. Uhum. E aí foi algo constante ou teve altos e baixos aí, momento que você parou? Foi algo constante, né? No primeiro concurso, eu saí do trabalho, eu já trabalhava na iniciativa privada, e aí eu tomei a decisão de viver para o estudo. Então, me organizei financeiramente, né? Falei com os meus pais à época para me darem uma força, porque eu ia ficar sem trabalhar. Sofri crítica de algumas pessoas, mas eu tive o apoio deles, né? À época eu namorava, né? Não era casado ainda, hoje eu sou casado com a minha esposa, que era minha namorada na época, e ela também me deu esse apoio. Então, eu resolvi migrar para o concurso público e mergulhei de cabeça, né? Sendo que eu consegui essa aprovação aí nesse concurso do INSS. Não tomei posse porque acho que 3 meses depois teve um concurso aqui a nível estadual, que foi da Universidade Federal de Roraima. Eu passei em terceiro lugar nesse concurso, e aí, como chamou primeiro, eu optei em ficar lá. E não quis depois assumir o INSS, até porque me apaixonei ali pelo trabalho, né, de primeiro momento. A universidade, assim, é um órgão bem interessante. Eu era técnico administrativo, tive contato com a área do agro, e isso me deixou, assim, bem cativado por um tempo. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu continuei estudando, né, paulatinamente. Eu nunca tive uma quebra, assim, de dizer, parei um ano de estudar, né? Uhum. Estava lendo a Constituição, algumas leis, né? O português principalmente, que é uma das matérias mais complicadas aí, porque uma regra há uma miríade de exceções. E foi quando eu resolvi fazer o TRT da 11ª região, também passei nesse concurso. Aí fiz o TRF, também acho que é da primeira região aqui. Também passei nesse concurso. Só que aí ficamos na lista de espera e nada, e foi quando surgiu da Assembleia Legislativa do Estado, né? E o regime de trabalho me interessou bastante, porque na esfera federal você tem que trabalhar as 40 horas semanais, né?
E lá na Assembleia, não, você tinha uma flexibilidade de horário, trabalhar até 1h30 ou no período da tarde, né, das 12h30 às 18h30. E aí foi quando eu resolvi, né, fazer esse concurso da Assembleia e acabei passando aí também nele. Uhum. E no concurso que você faz, Roraima, foi quanto tempo de preparação direcionada? E como você já vinha com bagagem, né, teve matéria que você precisou começar do zero, ou a grande maioria, ou todas, foi só esquema de revisão? Lá em 2021, eu cheguei a fazer o concurso para auditor, né? Só que eu Uhum. não vim estudando para auditor, eu vim estudando as matérias triviais, constitucional, administrativo. Só que quando eu resolvi estudar para auditor, e aí já foi em cima da bucha, assim, 2 meses antes de sair o edital, eu me deparei com a tal da contabilidade, né? E aí é uma matériazinha complicada quando você não tem bons professores, não tem um bom material, e aí lá era contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade de custos, então não consegui absorver e do meio para o fim eu meio que abandonei aquele edital. Cheguei a fazer a prova, eu fiz uma boa pontuação até, né, para uma pessoa que não estava estudando com afim, e foi aí que despertou o meu interesse na área fiscal. Uhum. E você, mas e sobre a matéria nova? Teve alguma matéria nova ou ficou tudo a título de revisão para você, para esse concurso especificamente, para a técnica? Lá quando eu comecei em 2015, eu estudei previdenciário, né? E para o TRT estudei direito do trabalho. Então eu já tinha assim, uma boa base de receita e despesa pública, né? Tive a visão da iniciativa privada no direito do trabalho e do poder público lá nas contribuições. E para a Assembleia, eu tive contato com o direito tributário. E aí foi que jungiram as coisas, né? Eu já tinha estudado AFO também, inclusive pelo material do seu irmão, do Sérgio Mendes, né? Tá um dos melhores, se não, quiçá o melhor professor aí do país na matéria. E por já ter esse conhecimento de AFO e de tributário e de outras matérias, eu resolvi mergulhar na área fiscal. A matéria nova foi a contabilidade, né? E a legislação tributária, né? Uhum. Principalmente a Lei Candir e o Raiknes aqui do Estado, que é um calhamaço abissal. Então, para esse tipo de conteúdo, você tem que ter uma carga horária de lei seca bastante ampla, né? Você não aprende, não decora aquilo ali em 2 meses. É uma Uhum. sequência ordenada de atos. E Uhum. principalmente a Lei Candir, que foi, acho que o meu calcanhar de Aquiles, porque é uma legislação complexa. Se você não tem conhecimento assim, de direito tributário, ou se você tenta ler a lei seca, muito dificilmente você vai entender alguma coisa. Uhum. Fiquei surpresa que achei que quase ninguém soubesse que eu era irmã do Sérgio, apesar do sobrenome, né? O sobrenome, eu posso dizer, por que não dizer comum, né? Não é um sobrenome aqueles que você vê difícil, que parece estrangeiro, né? Mas tenho muito orgulho de dizer assim que eu sou irmã do Sérgio, tenho muito orgulho, aprendo muito com ele, não afo, né, pelo estudo para concurso, mas é minha irmã mais velha. Então, infelizmente, né, não faz parte da equipe da estratégia, nem como sócio mais, nem como professor, mas tem material dele disponível aí, então é uma oportunidade para quem não conhece a AFA poder ainda estudar com ele. E, Rondinelli, você comentou que uma coisa que te chamou a atenção no concurso da Assembleia Legislativa foi a possibilidade de trabalhar apenas um turno, né? Sendo assim, quantas horas por dia você conseguia trabalhar? Não que isso, estudar, melhor dizendo, não que isso tornasse o estudo mais fácil, pelo contrário, né? Ter que conciliar trabalho com estudo é muito pesado, eu imagino que é cansativo, mas quantas horas por dia você conseguia estudar para concurso público, já nessa fase, né, estando, já sendo servidor da Assembleia? Olha, sendo servidor da Assembleia, eu estipulei estudar 6 horas por dia, mas eu vou colocar que líquido ficava 4, né? Porque eu trabalhava de manhã, ainda trabalho, né, de manhã, de 7h30 a 1h30, então não moro tão longe aqui do centro da cidade, eu venho para casa, almoço, tiro a minha cesta ali, e quando eu acordo, eu vou para uma bateria de questões ou de lei, eu sempre divido o conteúdo e a matéria. Aí eu Uhum, procuro tirar um horário para o exercício físico, e aí à noite é quando eu pego um pouquinho mais pesado. Mas uhum, indo ali até as 10, 10h30, para não me prejudicar também no outro dia, né? Até uhum, porque você estuda e trabalha, você tem que saber dividir isso aí, porque você tem problemas no trabalho, problemas esses que às vezes você traz para casa e fica tentando resolver,
e isso atrapalha o estudo. Ou às vezes você querer estudar no trabalho também não é uma coisa ética, né? Você tem que saber dividir essas atividades, cada coisa no seu tempo. Quantas matérias por dia você gostava de estudar? Você já fazia um cronograma, que seja semanal, ou montou um cronograma específico, né, para o concurso da Cefaz? Era de acordo com o seu humor, de acordo com o peso da matéria, com o grau de dificuldade? Como que você montou o seu cronograma de estudos? Olha, eu já tinha uma expertise assim de outros concursos, né, de matérias. Então, sem o edital, eu estava estudando uma matéria por dia, sendo que a contabilidade era a matéria que eu vi 2 vezes na semana. E aí, quando sai o edital, eu acho que eu gastei um dia inteiro praticamente, né, só organizando o meu tempo, né? Eu sempre faço uma planilha em Excel para dividir a quantidade de horas, até porque o tempo era curto ali, era uma questão de dias, e eu tinha que ver, além de lei, um pouco de doutrina também, né, que é importante, e questões, videoaulas, tudo aquele material que pode fazer a diferença. E acredito que é aí que o estratégia tem grande diferença, não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas, porque você está ali da sala para a cozinha, meu Deus, vou absorver isso, vou absorver aquilo, e aí você tem um PDF, né, simplificado, já te direcionando para você não ficar tentando abraçar o mundo com os braços, você vai específico nas questões, na matéria, e aí tem um bom resultado. Uhum. Eu acho que isso, a experiência do mundo dos concursos trouxe para você é muito importante para quem vai iniciar agora, começar do zero, fazer isso, né? Antes de começar, tirar um dia, ou se o edital não tiver lançado ainda, até mais de um dia, para se programar, para ver os melhores métodos de estudo, como você vai montar o seu cronograma, que matéria dá mais peso, menos peso. Você já tem essa experiência, né? Mas para quem não tem, vale a pena investir aí um tempo a mais para começar a estudar e começar da maneira certa, né? Para depois não perder tempo lá para frente, ter que retomar, voltar coisas que aí estudou e não precisava, né? Ou em cima da hora ter que acelerar porque deu mais ênfase àquilo que não precisava e aquilo que é importante ficou sem estudar. Então, planejar é muito importante, né? Em qualquer coisa da vida e prestar para concurso não é diferente. Em que momento que você conheceu Estratégia Concursos? Olha, lá em 2014, quando eu iniciei, Thaís, ali eu comprei alguns livros, né? Eu fiz, acho que cometi o erro cabal que a maioria dos concurseiros comete, né? Que é comprar livros, que é se debruçar em doutrinas. E aí fui para um cursinho, só que a gente nesse cursinho aqui não tinha uma sequência, né? Um dia você estudava um assunto, no outro dia era o mesmo assunto. E aí conversando com um colega, e ele foi e me falou, né? Ah, tu conhece a Corujinha e tal? Aí eu fiquei com aquele Corujinha, ele tem uma plataforma aí, um cursinho online, o Estratégia, concurso. Aí eu fui e me interessei. Ele disse assim, não, eu vou te mostrar. Naquela época, as coisas não estavam assim tão digitais, a gente imprimia, né, os cadernos de constitucional, os PDFs de constitucional, de administrativo. E aí ele me trouxe um caderno dele, eu até me lembro que era da parte de administração pública. E o que me deixou assim mais encantado foi que no final do caderno vinha uma bateria de questões. Então, assim, tudo aquilo ali que você lia, no final você fazia as questões e depois via se estava certo ou errado, que era estilo CESP, né? E aí Uhum, eu disse, então, o X da questão é aqui, eu estudar e fazer questões. Eu tive contato com outros cursinhos, né, nessa uhum. metodologia PDF, só que às vezes era um PDF de 200, 195 páginas e ao final vinham 10 questões. E aí você já está cansado, a mente cansada, e você meio que se ilude que está estudando, né, porque, eu consegui ler esse PDF, mas ao final você não tá absorvendo o quanto deveria. Você comentou das questões, né? Para você, qual que é a importância de resolver questões? Especificamente para esse concurso, você tem ideia de quantas questões você resolveu? As questões, acredito que sejam ali uns 70% da aprovação do concurseiro, né? E, pelo menos no meu caso, eu acho muito importante você errar, né? Às vezes o concurseiro que está iniciando, ele quer acertar tudo. Quando você acerta, muito provavelmente o seu cérebro capta a informação de que aquilo ali você já sabe. E aí você deixa de estudar. E quando você erra, não, você vai lá, retifica, olha onde foi que eu errei, por que que eu errei, e aí o seu cérebro grava aquela informação. Então, Uhum. estatisticamente falando, nem sempre quantidade é qualidade, né? Eu fiz esse vulto de questões
mas possa ser que o primeiro colocado, sei lá, tenha feito 50% disso e passou em Uhum. primeiro. Mas as questões são primordiais em qualquer preparação para concurso público. Você comentou sobre as questões ao final do PDF. O PDF foi o seu método principal de estudo? Você chegou a utilizar videoaulas? Chegou a fazer algum material personalizado também, através de marcações, resumos? Bem, eu já tenho meus resumos, né, de algumas matérias, como, por exemplo, português, constitucional, administrativo, mas eu, na parte contábil, né, eu usei os materiais aí do Silvio Santos, vi muita videoaula. Os PDFs deles são muito bons também, mas como eu não tinha, assim, uma acurácia tão grande em contabilidade, eu precisei ver videoaulas para entender alguns conceitos da disciplina, né? E vi algumas aulas do professor Marcondes também, Marcondes Fortaleza, mas eu mirei mais ali no Silvio Santos. E a parte de legislação tributária também foi PDF e lei seca e aulas do da Rocha, né? Na Lei Candir. Uhum. Você comentou sobre os resumos, eram resumos à mão, resumos que você fazia pelo próprio computador? Quando eu iniciei, eu resumi à mão, né? Mas depois de um tempo eu comecei a esquematizar os meus resumos no computador. Então eu tenho a minha Constituição comentada ao meu modo, né? Com algumas Uhum. questões, algumas observações, algumas corujinhas também. E como que você costuma levar a sua última semana de preparação? Você é daqueles que acredita que a última semana é semana de pedir férias no trabalho, de estudar o máximo que pode, que isso que vai te trazer segurança para a hora da prova, ou que te traz segurança, é ter uma semana mais tranquila, chegar mais descansado na prova. Então, como que você leva a sua última semana de preparação? E véspera de prova também, dia de descanso ou dia de estudo? Bem, para esse concurso eu tinha licenças, né, do TRE aqui, eu trabalhei na Justiça Voluntária e tinha minhas férias. Então, quando o edital saiu, eu jungi todas essas coisas e aí consegui ficar em casa estudando. Mas na prova da Assembleia, por exemplo, eu não tive essa oportunidade e tive que conciliar o trabalho com o estudo. Eu acho que a Uhum. última semana geralmente é a mais tensa, né? Porque você está ali e já não tem muito o que fazer. Eu, por exemplo, levo a minha dinâmica normal e quando chega na última semana, eu só vejo os resumos. Paro de fazer questões, né, até para não confundir a minha mente. E no dia da prova em si, eu não estudo. Uhum. E, Rondinelli, você contando a sua preparação como um todo, até pensando em quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, né? Que você considera que foram os seus erros que você cometeu, que são os erros mais comuns aí entre os concurseiros, e o que você acredita que foram os seus principais acertos? Além, claro, de corrigir os erros, né? Os acertos que te levaram às suas aprovações. Olha, eu vou começar pelo erro. Eu acho que o principal erro do concurseiro é querer absorver tudo, né? Às vezes você tem um edital muito grande ali e você quer de alguma forma ler toda aquela lei ou aquele decreto ou aquela doutrina, enfim. E às vezes é humanamente impossível você absorver isso. No meu caso aqui, por exemplo, a gente teve a parte de legislação tributária. Como eu já comentei, o Hayekens ele é muito extenso, né? E o professor da Rocha foi bem incisivo nesse ponto em passar os principais aspectos, né, que a gente deveria levar para a prova. Então, o concurseiro ele tem que saber dosar também, não querer absorver tudo e às vezes escutar o professor, porque eu mesmo em algumas questões sou um pouco teimoso, mas é primordial você estudar de forma concisa, eu diria, né, porque absorver tudo é praticamente impossível. Uhum. E, Rondinelli, você que já deu entrevista por escrito, já participou de live, então já tem muito conteúdo aqui para quem quiser conhecer um pouco mais da sua história. Para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de mensagem, né, para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora e também para as pessoas que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou as suas? Bem, eu, para minha vida, tenho uma frase do Newton, né, que diz que todo oceano toma sua forma de gota em gota, né? Toda preparação, todo começo, ele é difícil, né? Eu comecei lá em 2014 e vim galgar um segundo lugar em um concurso fiscal de alto nível, né? Uma carreira excelente no serviço público, agora em 2023. Tive aprovações nesse interregno temporal, mas tive muitas reprovações. Então, parafraseando aí Ricardo Vale, o segredo do sucesso é justamente essa constância no objetivo. Se você quer um cargo, se você almeja isso, você tem que trabalhar e esse trabalho ele é diário, né? Eu acredito que seja
às vezes, o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, porque você vê os colegas passando, você vê as pessoas conseguindo, você pensa, poxa, mas nunca vai chegar a minha vez, e quando você desiste, aí é que não chega mesmo. Então, o segredo é persistir. Quando desiste, não dá para saber se você estava perto ou longe da aprovação, né? Me lembra aquele desenho, né, de uma pessoa que chegou lá no diamante, o outro Escavando. faltava só mais uma escavada para poder chegar ali. Então, realmente, o segredo é não desistir. Para alguns, a aprovação vem mais rápido, para outros, a aprovação é mais lenta, né? Mas para quem não desiste, para quem persiste, a aprovação vem, né? Não só é questão de tempo aí. Quanto tempo vai ser, vai depender da rotina de cada um, da facilidade de aprendizado que tem. Eu entrevistei essa semana, né? Acredito que na próxima já vai para o ar, uma história que me marcou muito de uma aprovada no concurso aí em Roraima também, no concurso CEPLAN. Ela passou em primeiro lugar para a PCD, ela tem 27 anos e ficou cega aos 22. Então, ela passou por muitas dificuldades para conseguir estudar, né, conseguir absorver conteúdo, porque ela teve que fazer isso só através da audição, e ela falou assim, Thais, uma coisa que eu aprendi, ela duvidava da capacidade dela antes mesmo dela ficar deficiente visual, e ela falou assim, uma coisa que eu aprendi que todo mundo é capaz, né? Se você não tem um laudo falando que você tem algum problema no seu cérebro que não te permite absorver conteúdo, aí sim, não adianta você estudar para concurso. Mas se você não tem um laudo médico falando que você tem alguma deficiência, alguma dificuldade que seja no seu cérebro, vai estudar, vai correr atrás que você alcança o seu objetivo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que com persistência todo mundo consegue. E aí vem a aprovação, vem o pedido de entrevista também. Então, Rondinelli, no seu caso, veio três. Eu quero agradecer Mais mais uma dois. vez pela sua disponibilidade. Vai seguir estudando, agora aposenta as canetas. Olha, eu pretendo me tornar auditor aqui do Físico Estadual. Aqui em Roraima mesmo não tenho essa vontade de ir embora, até porque eu amo pescar, eu amo a natureza. Eu fui criado nesse ambiente Amazônia, mas isso vai ser uma coisa paulatina, né? Vou continuar com a minha sequência e acredito por estar no físico, vou ter esse convívio, esse contato direto, né? Mas eu não penso em outro concurso, à exceção da Auditor Cefaz. Daqui uns Uhum. 10 anos, quem sabe a gente não está por aqui de novo, batendo um papo aí. Já fica o convite, já, então literalmente só depende de você. Vi que a sua foto do perfil do WhatsApp é com peixe na mão, gente, mas eu posso garantir que a gente conversou que não é história de pescador, a gente checa os resultados, foi a gente que fez contato com ele após ver a aprovação dele em segundo lugar na ampla concorrência, como ele mesmo comentou aqui em primeiro lugar também nas vagas PCD, então não é história de pescador, né? Realmente foi aprovado no concurso. Então, Roseli, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, que venha mais essa aprovação e mais entrevista também. Parabéns, obrigada. Obrigado, Thais. Eu quem agradeço, viu? Obrigada para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista do Rondinelli por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.